Olá pessoal, nesse período de pandemia em que a gente está longe, a gente está distante, cada um na sua casa, a gente tentando estabelecer algumas conexões e aqui na Secretaria do Estado de Educação do Espírito Santo a gente está fazendo uso do escolar. Para tentar conectar alguns conteúdos que estão no nosso aplicativo, que vocês têm acesso a isso aí no seu aplicativo, seja no seu celular, seja usando diretamente pela internet no seu computador, a gente vai tentar fazer uma pequena revisão, trabalhando alguns conceitos básicos daquilo que foi apresentado nas primeiras semanas. E nas nossas primeiras semanas de vídeo, no qual nós fizemos o uso do material produzido e disponibilizado pela Secretaria do Estado de Educação do Estado do Amazonas, os vídeos trataram sobre os povos do Crescente Fértil. Só que esse conteúdo ele ficou um tanto quanto difuso para nós, né? Foi uma quantidade muito grande de conteúdo. Nós estávamos ali nos adaptando a esse material e aí a gente viu a necessidade de tentar fazer esse link, criar essa revisão de conteúdo para a gente poder sintetizar, essa é a palavra, sintetizar alguns elementos que são importantes dentro daquele conteúdo. E aí, para a gente falar da questão do crescente fértil, nós precisamos entender dois pontos, vamos colocar dois pontos fundamentais. Primeiro, quando nós estávamos ainda no início do nosso processo de ano letivo, a gente ainda em aulas presenciais, nós falamos sobre o processo de evolução da espécie humana, a gente conseguiu minimamente fechar os conceitos básicos que se desenvolveram em torno da ideia da evolução da espécie humana, a teoria da evolução, o pensamento darwinista. Então tudo isso a gente falou ainda no momento presencial em sala de aula. A partir daí, nós entramos no modelo de aulas remotas, né, em virtude da pandemia. E um dos primeiros conceitos que a gente trabalhou foi o da formação dessas sociedades. Então, o que nós precisamos entender? Uma dessas sociedades se encontra no norte da África, que é a sociedade egípcia, né? Os egípcios, tem um vídeo lá no nosso material, lá na terceira semana, se não me engano, tem um vídeo exclusivo sobre os egípcios, sobre a sociedade egípcia, né? Sobre os egípcios. E existem dois vídeos disponibilizados lá no nosso portal sobre os mesopotâmicos. Então, basicamente, esses dois segmentos, né, vamos dizer assim, Egito, Mesopotâmia, fazem parte daquilo que nós chamamos de região do Crescente Fértil. Para a gente tentar recordar e retomar a memória de vocês, eu peguei aqui um mapinha, tá? Esse mapinha impresso, só para servir como um elemento didático, já que a gente não tem aqui o quadro, a gente não tem esses elementos. Esse mapa retrata, é só um contorno daquilo que a gente chama de Crescente Fértil. Então a gente tem, desse lado, a gente tem o Egito, né, o rio Nilo, que é uma área de produção extremamente fértil, né, nessa sociedade. Aqui a gente tem o que nós chamamos de Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. E os dois rios que fazem parte desse território são os rios Tigre e o rio Eufrates. Então esses dois rios estão localizados bem aqui nessa linha do mapa. Tá? A visibilidade talvez não ficar muito legal, mas vocês podem pesquisar isso aí no material didático de vocês. Também tem o mapa exato dos rios do Crescente Fértil. Aqui nesse lado a gente tem o Rio Jordão, que também é um rio importante na região do Crescente Fértil. Um dos povos que habitou as margens desse rio, pelo menos durante um determinado período, foi o antigo povo hebreu, que hoje nós chamamos de judeus, né? Então, na verdade, a gente não está falando do mesmo povo. Quando você fala hebreu, judeu, a gente está falando da mesma sociedade. Então, esses povos habitaram esse território. E se a gente reparar nesse mapa que eu estou utilizando aqui,
ele tem um pontilhado que forma uma espécie de meia-lua ou de uma lua crescente. Por isso essa região chama-se crescente fértil. Os pesquisadores perceberam ao longo do período em que foi se estudando a região do crescente fértil que o desenvolvimento da região se deu em pontos muito específicos. Todos esses pontos eram marcados por rios, seja o rio Nilo, no Egito, seja o rio Tigre e Eufrates, na região da Mesopotâmia, seja o rio Jordão, no território do antigo povo hebreu. Então, esses pontos principais, esses pontos-chave, que podemos considerar assim, são a marca daquilo que nós chamamos de região do crescente fértil. Então, quando nós falamos crescente fértil, nós estamos falando Egito, Mesopotâmia, sociedade hebraica em especial. Tá? Esses são os principais povos que nós temos nessa localização, certo? Então, esse é o conceito básico. Agora, nós precisamos discutir, e aí nós vamos fazer isso numa sequência de outros vídeos, nós precisamos discutir as principais características desses povos. Você já tem um material disponível, tá? Mas nós vamos fazer outros vídeos onde a gente vai tratar dos elementos políticos, econômicos e sociais. Sejam do Antigo Egito, sejam da Mesopotâmia, dos povos da Mesopotâmia, seja do povo hebreu. Tá? Então esses são os principais povos que nós vamos tratar nesse momento. E aí nós vamos fazer alguma atividade, voltando para esses povos em especial, antes da gente revisar os povos das sociedades que nós chamamos de Antiguidade Clássica, né, Grécia e Roma, sobretudo, que também é um material que já está disponível lá no portal para vocês. Beleza? Então é só para a gente formalizar esse primeiro ponto, e aí a gente vai revisar primeiro o crescente fértil, depois as sociedades clássicas. Valeu!